Fala pessoal, como é que vocês estão hoje? Esse vídeo aqui, ele inicialmente seria um vídeo só para os meninos que estão no curso de Educação Financeira Infantil, mas eu tive uma ideia melhor. Eu ampliei e esse curso vai ser voltado para a família. É um vídeo que eu vou deixar disponível no YouTube, nas redes sociais, mas vou incluir como conteúdo extra no módulo 3 que está sendo liberado essa semana. Então, se você é mãe, é pai, você tem filhos, tem crianças e gostaria de ensinar educação financeira a eles, se liga nessas 3 dicas, que são 3 dicas de ouro para você preparar a mente das crianças para entrar em conteúdos mais específicos sobre educação financeira. Eu gosto muito tem uma parte na Bíblia, né, uma passagem que fala que você precisa você jogar a semente no terreno fértil, a árvore, né, vai crescer, aquela semente vai se desenvolver, criar, né, uma árvore e vai prosperar. Se você jogar a semente em um terreno que não é tratado, né, se você jogar a semente no asfalto, ela não vai se desenvolver, não vai se tornar uma árvore e depois criar frutos. Então essas são as 3 dicas de ouro para ensinar finanças ao seu filho. Então o que a gente vai trabalhar aqui é preparar a mente da criança para que ela possa ter as bases e aí aprender sobre riqueza, né, e sobre finanças do ponto de vista de lidar com dinheiro. Então a gente vai preparar a mente das crianças para absorver esse conhecimento, especialmente para que a mente dela não se desenvolva de uma forma desequilibrada, né? E ver a riqueza, ver a administração do dinheiro como de um ponto de vista unicamente materialista, tá? Então eu fiz essa introdução e vamos direto para o assunto, tá? Lembrando que as crianças, quando assistirem esse vídeo, vocês podem fazer o movimento contrário, né? Se os pais estão assistindo para trabalhar com as crianças os conhecimentos sobre a educação financeira, você, que é criança, depois que ver esse vídeo, você pode, esteja você participando do curso ou não, do nosso curso de educação financeira, esse vídeo, como eu falei, vai ficar disponível no YouTube e nas redes sociais. Se você é criança, pré-adolescente, assistir esse vídeo, você pode, por outro lado, levar o conhecimento, lidar com essas informações que eu dei aqui, falando com os seus pais em casa, tá certo? Então, quais seriam essas 3 dicas que eu quero deixar para vocês? A primeira dica primeiro fazer uma observação, né? Não adianta aprender e não colocar em prática. O que acontece? Muita gente, ela estuda bastante, né? Procura muita informação, principalmente hoje em dia que com acesso à internet nós temos acesso a muita informação até em excesso, e o que acontece é que muita gente lê muito, né? Vê muito vídeo, acumula muita informação, mas não coloca nada disso em prática, tá? Então a gente não vai cometer esse engano. Não adianta aprender e não colocar em prática. Se você puder, escrevam nos comentários. Não adianta aprender e não colocar em prática. Coloquem nos comentários, pessoal, para fixar na sua cabeça e também para as outras pessoas que vão assistir esse vídeo depois de vocês vejam também essa mensagem e tenham essa informação reforçada. Nossa primeira dica aqui de ouro é: dinheiro se conquista, não se ganha. O que acontece? Muitas crianças, a maioria das crianças, né, elas têm uma noção muito superficial sobre como os pais ganham dinheiro, né? De onde vem o dinheiro. Elas têm uma noção de que os pais trabalham, mas elas recebem dinheiro sem realizar nenhum tipo de atividade. Normalmente os pais pagam tudo às crianças e elas também recebem, sem nenhum motivo aparente, elas recebem dinheiro dos pais. Então é importante a gente ensinar as crianças, né, passar essa informação de que o dinheiro é uma coisa que você conquista, né? O dinheiro é conquistado, seja através das suas ideias, seja através de um serviço que você presta a alguém, seja resolvendo
o problema de alguém, ajudando na solução de algum obstáculo que essa pessoa tenha, normalmente o dinheiro ele vem, né, de uma troca, né? Seja de um trabalho intelectual, de um trabalho físico, às vezes, né, um trabalho manual. Então, a criança ela precisa desenvolver isso. Os pais e as crianças que estão no curso, nós temos lá, começamos já algumas atividades específicas que lidam com isso, tá? E aí eu quero chamar a atenção das crianças aqui. Vocês têm aquele, né, assinaram aquela documentação lá que de primeiro nível, e vocês precisam, porque vocês não ganham em troca uma bonificação alta? Porque o seu principal pagamento quando você realiza alguma atividade, o principal pagamento é o pagamento através de conhecimento. O dinheiro fica em segundo plano, né? As pessoas que se desenvolvem na vida, enriquecem, crescem, elas têm esse entendimento, né? De que o trabalho que ela realiza, ela serve como uma forma de aprendizado e ela está sendo paga para aprender. Se você aprender isso, se você realmente absorver essa ideia, você vai crescer muito e vai crescer muito rápido do ponto de vista de realizar os seus sonhos, de realizar os seus projetos, de poder, né, quando for crescendo, se que você quiser trabalhar no que você gosta, se você quiser criar uma empresa, enfim, quando você absorve quando você pega essa sacada, você então poderá ter mais opções de trabalhar com as coisas que você gosta, né? Às vezes você pode iniciar numa atividade que não é o ideal, mas você vai usar essa atividade para aprender. E de bônus, você vai receber algum valor em troca. Então, é por isso, só lembrando aqui, tá? Tem gente no curso que já se ligou nisso, porque uma das indicações que eu vou até deixar, vou já dizer logo aqui, se você, né, tem filhos, né, e você provavelmente está vendo esse vídeo aqui, por isso eu indico você ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, fazer uma leitura em família, pouco a pouco, passo a passo, não precisa ter pressa, não precisa ser absorvido tudo, mas é uma leitura boa, que tem algumas dicas são um pouco mais complicadas, mas nem tanto. Com o tempo isso vai ser aprendido, né? Vai ser aprendido esse conteúdo que é um pouquinho mais técnico, vamos dizer assim, mas no geral ele passa ideias que você consegue absorver, porque são ideias que não são técnicas, são ideias sobre a vida e como lidar e ter uma mentalidade de pessoa, como aprender a ter a mentalidade das pessoas ricas. Então, eu aconselho as pessoas que leiam, façam essa leitura em família, um pedacinho do livro a cada dia, e para as crianças que já estão fazendo essa leitura em família, algumas delas já entenderam porque o bônus é um bônus pequeno. Vamos lá. Agora, por que a gente trabalha, né? Trabalhar primeiro essa ideia de que o dinheiro se conquista, não se ganha. E isso é importante porque isso é importante ser aprendido antes dos 18 anos. Eu separei uma citação aqui que vai deixar bem claro porque isso é importante ser aprendido antes dos 18 anos. Mas o que você precisa entender é que aos 18 anos, normalmente a sua criança ela já vai estar entrando no mercado de trabalho, ou ela vai entrar na faculdade, enfim, ela vai ter um contato maior com o dinheiro. Se o seu filho chega até os 18 anos sem ter conhecimento algum sobre finanças, existe uma possibilidade muito grande de que ele faça uso de serviços bancários, de serviços de empréstimo, de crédito, sem ter conhecimento das consequências disso e como administrar isso. Por isso, é importante que você colabore e ajude para que, de alguma forma, a criança ela tenha acesso a esse tipo de conhecimento antes dos 18 anos. E os 18 anos aqui eu destaco por isso. É uma idade em que a criança, né, já adulta, né, chegando aos 18 anos, é o início da vida adulta, onde o seu filho vai ter acesso mais fácil a crédito,
a empréstimos, a lidar com dinheiro, talvez esteja iniciando no mercado de trabalho, fazendo alguma atividade, prestando algum serviço, e se ela não tem conhecimentos para guiá-la, ela pode iniciar essa vida adulta já se colocando muitas vezes em um caminho de dívidas que vai atrasar e muito o desenvolvimento da vida dela e pode também prejudicar a construção da felicidade. E o segundo ponto aqui que a gente pode destacar sobre essa lição de que o dinheiro se conquista e não se ganha, né, é desenvolver a confiança, né? Quando você passa para a criança a importância de que de prestar alguma ajuda em troca do dinheiro, né, e que o dinheiro que ela recebe não é o dinheiro dado, é um dinheiro conquistado, isso ajuda a aumentar a autoconfiança dela, ajuda a desenvolver essa sensação de vitória e de conquista. Então, são dois pontos importantes que aí a gente acaba desenvolvendo quando a gente trabalha esse entendimento, esse modelo mental de que o dinheiro que a gente recebe, né, vamos dizer assim, não é um dinheiro que é dado a você, é um dinheiro que você conquistou. E aí eu destaquei e separei essa citação aqui do chinês Sun Tzu, que ele diz o seguinte: quando o terreno seja acessível, seja o primeiro a estabelecer sua posição, escolhendo as alturas ensolaradas. O que é que ele quis dizer aqui para facilitar o entendimento, né? Se você, nesse contexto aqui, ele dá uma ideia, né, a ideia de batalha. Imagine que você está lá, aqui para as crianças imaginarem de uma forma melhor. Você está lá no mapa do Minecraft, ou algum jogo parecido, e você tem o seu time e tem um time adversário. De que forma você pode começar esse confronto entre os dois times para facilitar a sua vitória? Se o terreno que você precisa jogar contra outro time for acessível, se o seu personagem tiver como chegar lá fácil, você tem que chegar lá primeiro, porque quem chega primeiro no terreno conhece o terreno, e quem conhece o terreno tem vantagem na disputa, certo? E aí você escolhe as alturas ensolaradas, né? Então, trazendo isso para o ensinamento que a gente está desenvolvendo aqui se o terreno do conhecimento sobre finanças você tiver acesso a ele, tiver um acesso fácil, você tiver como ensinar as crianças, ou a criança tiver como aprender com facilidade, tiver conteúdos que sejam fáceis de transmitir essa informação de uma forma acessível, simples e divertida, se você tiver acesso a esse terreno, chegue a esse terreno com antecedência. Levando para o que a gente estava conversando, se você tem como ajudar que o seu filho ou filha tenha acesso a conhecimento sobre finanças antes dos 18 anos, se você tem como colocá-lo em acesso a esse terreno com antecedência, ajude-o a chegar até esse terreno, porque isso o colocará ou a colocará em vantagem no jogo da vida. Vamos ver aqui qual é o segundo ponto. Dinheiro é bom, mas não é tudo. O pessoal vai estar estudando esse tema mais a fundo, começa hoje, e a gente vai ver nos módulos 3 e 4 do curso. Mas para quem não está lá, o que isso quer dizer? Primeiro que sim, dinheiro é bom. É importante a gente quebrar aquele tipo de mentalidade em que as gerações por gerações, né, recebem essa informação de que o dinheiro seria algo ruim. O dinheiro não é algo ruim. O dinheiro é algo bom. É importante que a gente, sim, desenvolva essa noção para as crianças, né, que o dinheiro é importante, mas o dinheiro é parte da vida. Você pode achar que você pode ser inusitado para você no canal aqui de finanças, né, de educação financeira para crianças, dar esse destaque, né, de que dinheiro é bom, mas não é tudo. Porém, se você já estuda sobre finanças, já estuda materiais, livros de bons autores,
você já deve ter percebido isso, que dinheiro ele é uma ferramenta, mas ele tem uma utilidade, ele não é o fim, né? Você não vai acumular dinheiro só pelo dinheiro. Qual é a função de saber lidar com dinheiro? A função de saber lidar com dinheiro é possibilitar que sua família tenha mais tranquilidade e possa buscar a felicidade de uma forma mais tranquila, né? A felicidade não vai vir só com o uso ou conhecimento em lidar com o dinheiro. Só o dinheiro não vai trazer a felicidade. Então, porém, a existência dele na sua vida vai trazer várias vantagens, várias possibilidades, vai poder te dar mais tranquilidade em resolver coisas que possam ser resolvidas através do dinheiro. Porém, o dinheiro não é tudo. Isso precisa ser ensinado para as crianças. Dinheiro é bom, mas nem tudo na vida a gente vê com os olhos do ponto de vista do dinheiro, né? Tem muita coisa na vida, outros tipos de riqueza, que são importantes para a nossa felicidade, a felicidade da nossa família. Mas lembrando, sim, que é importante saber lidar com o dinheiro, é importante respeitar o dinheiro, saber que dinheiro é uma coisa boa de se ter, mas existem outras coisas também importantes na vida. E aí, trabalhando isso, você vai fazer com que a sua criança ela tenha conhecimento e respeito pelo dinheiro, veja o dinheiro de uma forma positiva, mas também não se torne uma criança materialista, naquele sentido bem negativo, né? A criança vai aprender que dinheiro é bom, dinheiro é útil, dinheiro é importante, mas a vida não pode ser dominada só pelo dinheiro, né? Existem muitas outras coisas, né? A relação que o seu filho, que você tem com os seus amigos, com os familiares, a tranquilidade que você pode ter, né? A relação que você tem na sua comunidade, tudo isso faz parte de uma vida rica. Então, esse é um ponto importante, é a segunda dica que eu te dou aqui para você desenvolver o trabalho sobre educação financeira com as suas crianças em casa. Trabalhe criando esses pilares, prepare o terreno para que ela possa aprender sobre manipulação do dinheiro sem que esse conhecimento seja feito de uma forma distorcida, vamos dizer assim, né? E o dinheiro serve para quê? Como eu disse, o dinheiro serve para nos dar possibilidades, nos dar mais alternativas e assim poder nos dar a chance de ter mais paz e mais tranquilidade. Isso representa a garantia de paz e tranquilidade? Não. Porém, isso aumenta as nossas chances e isso que é o importante dela entender. Nós lidamos não com a criação de certezas sobre um futuro de paz e tranquilidade, mas sim trabalhando, colocando as chances a nosso favor. Se você tem uma vida organizada financeiramente, as chances de você ter mais tranquilidade são muito maiores do que aquelas pessoas que não têm organização em relação ao dinheiro. E a experiência mostra isso, né? A gente pode aprender tanto com os nossos erros, quanto com os erros e acertos das outras pessoas. E aí, gente, quando vocês trabalharem com as crianças, lembrem que não precisa ter nervosismo de que elas aprendam isso muito rápido. Você não precisa ficar nervoso ou nervosa de ter todos os conhecimentos necessários para trabalhar conhecimento financeiro com as crianças. E crianças, se vocês vão trabalhar ensinando a sua avó, ao seu avô, aos seus pais, o que vocês estão aprendendo, tenham paciência, porque cada pessoa tem o seu ritmo, todos nós somos diferentes e o aprendizado ele vai ser um aprendizado muito maior se ele for feito de forma constante, né? Muito melhor do que você aprender tudo de uma vez e esquecer na semana seguinte, é você ir aprendendo passo a passo e, como eu falei lá no início desse vídeo de hoje, não só aprender, como colocar em prática. Fazer atividades
Para cada lição, colocar em prática. Para cada ensinamento, começar a usar isso no seu dia a dia, né? A prática, você pode aprender algo em um dia e esquecer no outro, mas se você aprende e coloca em prática e faz isso todos os dias, a possibilidade de você esquecer é muito remota, né? A chance de você esquecer é muito difícil. E aí, essa frase aqui eu quero que vocês comentem, coloquem nos comentários, que é um passo a mais só por hoje. Um passo a mais só por hoje, pessoal. Essa frase aqui eu quero que vocês usem e anotem aí, coloquem nos comentários. Um passo a mais só por hoje. Você não precisa pensar, né? Ficar nervoso, ficar nervosa, imaginando, né, tudo o que você precisa fazer. Um passo de cada vez, um passo a mais só por hoje. Então, todos os dias, você para e pensa, eu dei um passo a mais hoje no meu aprendizado, nas minhas práticas, nas minhas tarefas. Se ainda não fez, ainda há chance de você fazer, nem que seja um pouco. Porque de pouquinho em pouquinho, quando você pega, por exemplo, do começo ao final do ano, se todos os dias você deu um passo a mais, só por um dia, quando você vai do primeiro dia do ano ao final do ano, você deu 365 passos. Então, diga todos os dias, lembre disso. Quando você acordar, você se lembra disso. Um passo a mais só por hoje. Se está chegando a noite e não fez ainda, você não fica triste, não fica chateado ou desmotivado, não. Antes de dormir, o que eu posso fazer, mesmo que seja pequeno, mas que seja um passo. E aí você faz e você cumpriu aquela meta daquele dia. Nem todos os dias vão ser bons, nem todos os dias a gente vai conseguir fazer tudo que a gente gostaria de fazer. O importante é não desistir e continuar andando. Aí a dica número 3 que eu vou dar aqui para vocês, lembrando que todas essas dicas de hoje são dicas para preparar a mente das crianças, tá? São pilares, né? São bases para poder construir essa fortaleza de conhecimento, essa fortaleza que vai servir para o resto da vida de todos nós. E o terceiro passo, a terceira dica a gente constrói em cima dessa frase aqui. Para crescer, você tem de mudar. É importante, muitas vezes a gente não deixa isso passar despercebido, né? Mas o que é que acontece? Nós adultos perdemos muitas das qualidades que nós tínhamos quando éramos crianças, né? A maioria das crianças, no geral, elas não são tímidas. E aí, ao crescer, chegar à adolescência, vão desenvolvendo, devido à vivência, devido a comentários de terceiros, vão desenvolvendo timidez, insegurança. Então é importante que a gente possa trabalhar desde cedo para garantir que as nossas crianças não percam as qualidades que elas tenham e desenvolvam aquelas que nós possamos ajudá-las a desenvolver. Então, quando você trabalhar com o seu filho ou a sua filha, lembre de falar para eles, né? Olha, é importante crescer, crescer é bom, às vezes dá medo, mas é importante a gente gostar disso, né? Gostar de mudar. Até para nós, né? Você que somos adultos, todos nós temos certas inseguranças em relação a mudanças, em relação a sair da zona de conforto. A gente não precisa falar isso para as crianças, né? Zona de conforto. Mas enfim, todos nós temos nossas dificuldades para iniciar trabalhos novos, iniciar projetos novos, fazer mudanças nas nossas vidas. E é importante trabalhar esse princípio também, esse pilar com as crianças, né? De que elas podem abraçar a mudança e que crescer pode dar medo, mas o importante é superar o medo, né? Crescer vai trazer mudanças, vai trazer novas situações, coisas desconhecidas, mas isso é importante, isso faz parte da vida. Não temos como lutar contra
o crescimento. O crescimento, ele faz parte da natureza, né? Uma semente, ela vai crescendo, se torna um broto, se torna uma pequena planta, depois se torna uma árvore, dá frutos. Faz parte da vida o crescimento e nós não podemos mudar isso. Então, se nós não podemos mudar isso, vamos abraçar a mudança, vamos abraçar o crescimento e aí dar o suporte para ela, dizer que a gente está lá, né? Que você está lá, você como pai, você como mãe, você que está lá para dar o apoio e que ela, mesmo com medo, dê um passo adiante, só um passo por hoje, né? Você chega lá para ela e diz o seguinte: tá com medo? Tudo bem, só um passo por hoje. Dá um passo hoje, amanhã dá outro, e aí no terceiro dia aquela mudança já não será mais nenhuma novidade, né? E aí dá esse incentivo, dá esse apoio. E por último, vamos ver aqui o nosso resumo. Eu dei essas 3 dicas de hoje, quero saber se vocês gostaram. Lembrando que esses 3 elementos que você usa aqui, que você constrói o conhecimento em cima, vão dar muito mais solidez, muito mais força para as crianças crescerem e se tornarem vitoriosas e realizarem os sonhos que elas tenham, né? Resumo de hoje: dinheiro se conquista, não se ganha. Então, conversa isso com ela, mas aí sempre procure mostrar de uma forma prática esse ensinamento, né? O objetivo desse ensinamento não é ensinar uma atividade prática para a criança, mas sim desenvolver a mentalidade, desenvolver a forma de pensar, que aí sim, tendo uma mente preparada, ela poderá desenvolver com muito mais tranquilidade, muito mais facilidade os conhecimentos financeiros. Lembrando que muitas pessoas iniciam por exemplo, investir e elas não têm base, elas não prepararam a mente para momentos de crise, para momentos de alguma instabilidade econômica no país, internacional, e aí elas acabam, nesses momentos, por não terem uma base sólida, elas acabam tomando decisões erradas e tendo prejuízo quando poderiam não ter esses prejuízos se tivessem trabalhado e exercitado o desenvolvimento da mente. Resumo de hoje: dinheiro se conquista, não se ganha. Dinheiro é bom, mas não é tudo. E para crescer, você tem de mudar. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço, vejo vocês na próxima. Lembre-se de seguir o canal JGL Série no YouTube, nas nossas redes sociais, e visite também o nosso site, que tem alguns materiais lá para você baixar e poder trabalhar a educação financeira com os seus filhos. jglsérie.com. Eu sou Marcos Moura, vejo vocês na próxima. Um abraço.